Olá, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus hoje. Em Mateus, no capítulo 7. Pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Mateus, no capítulo 7. Antes de começar a ler, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos entender o que está escrito. O Senhor sabe qual é o objetivo e o intuito, meu Pai, dessa leitura, que é incentivar aqueles, meu Pai, que querem te buscar a ler a tua palavra. Abre o entendimento dessa pessoa, Senhor. Abre, meu Pai, a visão. Tira toda e qualquer coisa que venha tentar distraí-la. Que ela venha se concentrar na leitura da palavra. E que o Senhor venha fortalecer ela e ela sentir o desejo de ler cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 7. O juízo temerário é proibido. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis e que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As duas estradas, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os falsos profetas. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A cura de um leproso, capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digais a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seu covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os endemoniados lhe rogavam:
Se nos expeles, manda-nos para matar a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se lhe retirassem da terra deles. E por hoje é só. Nós fizemos a leitura do capítulo 7 e 8, que você possa se firmar na palavra de Deus e não deixar de meditar nela. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça e te dê ânimo para que você possa se apegar à palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com aqueles novos convertidos, com aqueles que estão caminhando agora no Evangelho, que precisam se fortalecer na palavra. Que Deus esteja com você.